E aí, rapaziada, como vocês estão? De novo, eu tô muito feliz que eu voltei a gravar aqui pra vocês. Igual eu falei no último vídeo, eu fiquei um tempão sem gravar pra vocês. Se vocês querem saber o porquê, tem muito a ver sobre como que essa coisa de ser influencer afetou a minha cabeça e eu coloquei no último vídeo. Mas eu voltei aqui, eu não vou deixar vocês mais sem vídeos. Eu espero que não, eu prometo que não. Mas hoje o vídeo a gente vai falar sobre o seguinte: você já sentiu síndrome do impostor? Você acha que o que você estuda sempre é pouco? Você acha que as pessoas estão sempre na sua frente? Você acha que as suas habilidades são sempre para baixo dos outros? Posso te contar uma coisa? Eu também sinto, todo mundo sente essa bosta, todo mundo sabe o que é síndrome do impostor, todo mundo sente isso. As pessoas fingem que não sente, as pessoas tentam colocar, principalmente aí a galera que é das rotinas, a galera que é da interwebs aí, tentam colocar que isso não existe, mas sim, isso existe, isso afeta muita gente. Provavelmente isso afeta mais do que 50% dos programadores, então eu posso sim dizer que é a maioria dos programadores e dos cientistas de dados e de outras categorias e de todos os tipos de trabalhadores acabam sofrendo com isso. Então se você sente isso, hoje eu vou te dar um motivo que talvez você sinta isso e talvez uma forma de como lidar com isso, tá? Porque lembrando que esse tipo de coisa, esse tipo de síndrome, ansiedade, burnout não se resolve vendo vídeo do YouTube, se resolve fazendo uma consulta no seu psicólogo e conversando com ele. Confesso que tudo pra mim ficou mais fácil depois que eu comecei a fazer terapia. Inclusive, se você quiser fazer terapia, o link tá na... Mentira, eu ainda não sou patrocinado. Mas se você quiser me patrocinar e se for terapeuta, já manda na DM do Instagram, que eu também não tenho. Mas é isso. Vamos lá, galera. Síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Síndrome do impostor é quando você sente que o que você sabe não é o suficiente. Você sente que o que você estudou não é capaz. Você sente que você tá no lugar errado, você se sente literalmente um impostor. Se você não tá na área ainda, se você não entrou para trabalhar com ciência de dados, com análise de dados, se você não entrou para trabalhar como desenvolvedor, você sente que o que você sabe não é suficiente para fazer aquilo. Ou se você já trabalha, e seja qualquer que seja seu nível, júnior, pleno, sênior, especialista, coordenador, gerente. Talvez um gerente não esteja vendo meu vídeo, mas tudo bem. Se você tiver e for gerente, já coloca aqui nos comentários. Mas independente do seu nível, você sente que você não deveria estar aí, você sente que o que você sabe não é o suficiente. Talvez nesse caso eu acho que você deveria fazer terapia, mas hoje eu vou falar sobre quem tá fora, quem não entrou na área ainda, ou quem acabou de entrar na área, acabou de conseguir seu primeiro emprego, sua primeira vaga e você acha que você é burro. Primeira coisa que eu tenho pra dizer, todo mundo é burro, todo mundo tem muita coisa a aprender, porque todo dia as coisas se renovam, as coisas tem coisas novas pra você estudar, tem coisas novas pra você aprender e vai ter sempre alguma pessoa que sabe mais que você. Tudo bem? Aceitando a sua mediocridade, eu acho que é um principal ponto pra gente começar a falar sobre como que você vai lidar com isso daqui pra frente, tá? Você tem que aceitar que você não vai ser o melhor. Eu prefiro lidar dessa forma, eu sei que eu não vou ser o melhor, mas eu preciso tá sempre superando as expectativas do que é esperado de mim dentro do onde eu trabalho, mesmo sabendo que eu não vou ser o melhor. Isso é bom porque isso te coloca numa posição onde você não é o melhor, ou seja, você tem mais a aprender. Infelizmente eu vou recorrer a um pouco de papo de coach, né? Que os coaches falam o seguinte: seja o que menos sabe da mesa. Só que coach tem um poder maravilhoso de endeusar isso com muitas palavras, palestras e muitos cursos e mentorias valendo R$ 1 milhão para você pagar para ouvir o óbvio, tá? Mas com certeza, se você for o mais burro da mesa, você vai ser o que vai mais aprender, a não ser que você seja um animal, tá? Agora falando sobre você que tá querendo entrar em alguma área, você não conhece ainda como que funciona as stacks de dados, as stacks de desenvolvimento, você sabe alguma coisa ali, você tá aí estudando um JavaScript, um HTML, um Python, um SQL, alguma coisa aí mais básica, e você não tá ligado ainda como funciona, e aí você começa a fazer um projetinho ali de machine learning, você faz uma regressãozinha linear ali, uma árvore de decisão e toma. Você entra no Instagram, e o que tem lá? Gente fazendo um projeto de N8N. Aí você já fala, caramba, o que é N8N? Que é essa parada? Que é, sei lá, a pessoa fazendo um modelo de IA generativa. Fazendo não, né? Fazendo um fitting ali de um modelo já pronto. Porque cá entre nós mero mortais, acho que a gente nunca vai fazer um modelo de IA generativa por vontade própria, né? Talvez você vai treinar algum. Mas você vê lá a pessoa fazendo um puta do modelo magnífico tal, e aí você fala, meu Deus do céu, eu tô pra trás. Meu Deus do céu, eu tô ferrado, não sei o que, tal. E aí você começa a pensar, tipo, caramba, o que falta pra eu chegar no nível dessa pessoa? E aí vamos lá, primeiro você tem que entender que são contextos diferentes, tá?
quando você não tá trabalhando, quando você não tá na área, tudo que você tem pra estudar é mais ou menos o que você acaba pesquisando, o que você acaba vendo na internet. Só quando você tá trabalhando, meio que você tem uma hora pra entregar as coisas, você tem a demanda que você tem que fazer, você tem recursos ilimitados de conhecimento que você pode procurar informação sobre o que fazer, sobre onde procurar as suas respostas, e mesmo assim você se sente burro, só que o ponto é, você aprende muito, você aprende absurdo, assim. O primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei como analista de dados, primeiro emprego na área, né, que eu já me fudi muito na minha vida, e eu falo isso com maestria, porque eu já trabalhei de venda de sapatos, já trabalhei com caminhão, já trabalhei como jovem aprendiz de atendimento de telefone, aí sim eu comecei a trabalhar quando eu tinha uns 19 anos com BI, e aí minha vida começou a dar uma melhorada, aí agora eu consigo pedir quantos iFood eu quiser. O que eu sabia pra conseguir a minha primeira vaga era SQL puro, assim. Eu só sabia SQL e era uma área que precisava de SQL e um pouco de BI ali pra você conseguir entregar alguns painéis, fazer alguns estudos, entender algumas bases e fazer o seu trabalho, né? Só que eu sabia muito básico de SQL. Eu acho que o suficiente pra eu conseguir fazer o teste técnico ali, passar no teste técnico com nota máxima. E também, na época, acho que 2021, o ChatGPT não era muito viralizado, então, teoricamente, a concorrência ali estava muito nivelada, ou seja, todo mundo fazia o que sabia, sabe? E por ter estudado bastante, eu sabia mais e passei na vaga, falei lá com o gerente, ele gostou de mim, entrei na área e começamos a trabalhar com isso. Só que a partir do momento que eu entrei, eu diria que em 2 meses trabalhando na vida real aprende mais do que 6, 7 meses estudando. Depois de um ano trabalhando eu tinha visto coisas que eu nunca veria depois antes de eu ver. Então a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é você não precisa ser perfeito e nem atender todos os requisitos de uma vaga pra ir lá e aplicar pra vaga que você quer, pra stack que você quer e começar a trabalhar. Saiba que talvez você já esteja o suficiente pra conseguir a vaga que você quer. Talvez você não esteja, mas quem vai dizer isso não é você dentro de você, é sim alguma pessoa que vai te dar um sim ou um não pra uma entrevista de emprego, né? E se você não tá conseguindo entrevista de emprego, pode ser por N motivo. Seu LinkedIn tá atualizado? Você conhece gente suficiente? Não conhece? Você tem contatos? Você tem faculdade? Você não tem? Aí você tem que ver o que você tá fazendo de errado, se você não tá conseguindo entrevista. E aí talvez eu faça um vídeo disso no futuro, mas se você não tá conseguindo entrevista, você tem que primeiro pensar nisso, depois se preocupar com ali o que você vai fazer na entrevista. Certo? Outro ponto importante, só pra não deixar esse vídeo muito longo, que eu acho que é o principal que eu queria falar nesse vídeo, é a comparação nas redes sociais é uma bosta. Então, você foca ali em alguma coisa e aí você entra nas suas redes sociais e você começa a ver que as outras linguagens que você não estuda, que você não escolheu estudar, e tudo bem você não saber de tudo, porque, por exemplo, não necessariamente no começo de carreira um cientista de dados tem que ter noções sobre desenvolvimento front ou back-end. E o vice-versa é a verdade também. Não necessariamente um desenvolvedor back-end tem que ter noção sobre MLOps ou engenharia de machine learning ali, sabe? Então você tem que entender que você primeiro tem que escolher alguma coisa e seguir em cima disso, porque se você ficar batendo cabeça entre as coisas que vai ou não vai acontecer, simplesmente você vai ficar patinando no mesmo lugar, nada vai acontecer, você vai ficar trocando de uma para outra. Uma coisa que me ajudou muito quando eu tava estudando para começar, para seguir, para escolher alguma coisa é pensar, tá, eu quero seguir com dados, eu gosto de estatística, então eu vou seguir com essa bosta e não vou ficar olhando outras coisas, não vou trocar de ideia do tipo, ah, não, agora eu quero mexer com back-end, não, agora eu quero estudar Java, agora eu quero estudar TypeScript para mexer com front-end, sabe? Não, eu parei no que eu queria, foquei e falei, tá, eu quero seguir esse caminho aqui da computação, eu quero misturar um pouco de conhecimento com estatística e vou seguir isso aqui pra minha carreira. Depois que eu fiz isso, ficou muito mais fácil, porque aí quando você vê outra pessoa fazendo outras promessas, e a internet é cheia de promessas, geralmente as promessas vêm seguidas de algum curso, algum conhecimento pago, alguma mentoria. Já falei disso no último vídeo também, se você não viu, vai lá ver, porque puta que pariu, que negócio chato é você ficar pensando que tudo que você precisa para resolver sua carreira é ter que pagar mais um curso, é ter que comprar mais uma mentoria, é ter que seguir um novo influenciador, quando na verdade depende muito mais de você e do conteúdo gratuito da internet que você tem do que dessas pessoas. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se comparar na internet é uma bosta, você fica se sentindo um merda, você acha que o que você sabe é muito pouco, você sente que tudo que você tem pra agregar é um lixo perante o que as pessoas sabem por aí.
Então, um ponto muito bom que você pode fazer é simplesmente cagar pro que você vê na internet. Pô, o Instagram ele é uma rede de conteúdo, ele é uma rede de conteúdo. Você pode usar ele de maneira positiva? Você pode usar ele de maneira positiva. Mas eu acho que 90% das pessoas que falam que, ai, porque você vai no seu Instagram, você segue influencers que falam sobre a coisa, e aí pipipipopopó, e aí você vai só aprender sobre a coisa. Mano, bullshit. Bullshit, pra mim isso é tudo bullshit, isso nunca deu certo pra mim. Pode ser que dê pra você? Mano, pode ser que dê certo pra você, e tá tudo certo, pode dar certo. Mas eu prefiro aprender coisas no Reddit, no Discord, no LinkedIn. Outro site muito bom que eu leio um monte de coisa pra aprender coisa nova, Medium. Se você nunca ouviu falar de Medium, dá uma pesquisada. Lá tem um monte de gente ensinando coisa de graça, um monte de artigo publicado assim de pessoas que... artigos amadores, lógico, a pessoa não tem nenhuma validação sobre o que ela tá escrevendo lá, mas tem muito conteúdo bom. Eu mesmo já escrevi alguns lá. Se você jogar Matheus Coffers lá, você vai ver lá os Mediums que eu escrevi. Então talvez não é que você tá atrasado, é só que você tá tendo a linha de referência no lugar errado. Talvez você devia entrar em outro tipo de ambiente online para fazer esse tipo de validação sobre as coisas que você sabe ou não. Porque se você parar pra pensar também, um Instagram da vida, você entrar no Instagram, todo mundo vai postar só a melhor coisa, né? Você só posta a hora que você tá estudando, aí você estuda 15 minutos por dia, você vai postar quando você estiver lá, e aí vai parecer que você estuda muito todo dia, e aí a pessoa que te vê vai pensar, caralho, eu sou um bosta porque eu não estudo tanto quanto essa pessoa, e aí às vezes você tá estudando um monte de merda que nunca vai nem servir pro que você usa, e aí você só tá marcando lá um monte de planilha e não sei o que, e eu fiz tantas horas de estudo, pá, e às vezes é um monte de bullshitagem, e aí você fica... Entendeu? Se você entra num Reddit da vida, você vai ver lá que um monte de pessoa tá todo mundo meio fudido, assim, igual você, e tá tudo certo, porque quando você parte de um ponto de vista onde tá todo mundo meio fudido, todo mundo meio sabendo mais ou menos alguma coisa, fica muito mais fácil de você parar pra pensar onde você realmente tá, porque o mundo não é isso aí que você vê na internet, esse 1% de retrato sobre o tempo que as pessoas passam fazendo as coisas, tá entendendo? Eu acho que esse é o ponto do vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se você se sente um jumento às vezes, deixa aqui nos comentários. Eu também me sinto um jumento às vezes, todo mundo se sente um jumento às vezes você se sente muito bem. Se crise do impostor te incomoda, deixa aqui nos comentários. Se o que eu falei nesse vídeo não te ajudar, eu recomendo fortemente você procurar uma terapia, porque isso aí, além de ser pra te ajudar a resolver suas coisas pessoais, as coisas do trabalho também podem ser muito úteis serem resolvidas na terapia. Qualquer coisa que vocês precisarem, coloca aqui nos comentários, eu dou uma olhada, eu costumo responder todo mundo. Se tiver ideia de vídeo, joga aqui também que a gente faz alguma coisa aí pra você. Obrigado, gente, falou, é nóis.